Peter. Bom dia. Sim, Bom esse, dia. esse projeto, esse artigo, né, ele faz parte do Biodiversa, a plateia, né, que me acompanha. Esse artigo, ele faz parte do Biodiversa, né, eu consegui defender ele no meu mestrado, sendo que foi um quebra-cabeça para mim, porque eu comecei a trabalhar com epífitas e também comecei a trabalhar com modelagem, então foi meio que cair de paraquedas e já comecei a trabalhar com essas coisas, né, foi meio difícil. Mas pegando já o gancho da Juliette, né, falando um pouco de modelagem, eu trabalhei com agora espécies endêmicas de epífitas, né, que, como a gente conhece, epífitas são plantas que são bem restritas, né, a determinados ambientes, e endêmicas são muito mais restritas. E vocês vão observar nos mapas, depois de os modelos de adequabilidade, que são áreas bem pequenas que elas podem ocorrer. Então, esse foi meu tema, né, ele ainda é um tema provisório, né, a gente ainda está mexendo nesse trabalho, modelagem potencial da distribuição de epífitas vasculares endêmicas, integrando áreas protegidas e modelos de adequabilidade na Amazônia. Então, já foi muito mencionado aqui, né, esses ecossistemas estão sofrendo com vários tipos de pressões antrópicas, né, e essas pressões antrópicas causam mudanças climáticas, né, que podem afetar diversas populações em vários ecossistemas. E painéis, né, estimam que de 20 a 30% das espécies de animais e plantas podem entrar em categorias de ameaçado de extinção, né? Isso, claro, também vai ser um ponto bem negativo para esse grupo de plantas, né, que são as epífitas, porque elas dependem, né, diretamente de um suporte, né? Ontem nós tivemos as aulas do Adriano, né, que falou bem sobre que as epífitas dependem, né, de suporte para se fixar e absorver nutrientes, né, da atmosfera. E quando nós levamos essa categoria para espécies endêmicas, nós percebemos que isso vai ser muito mais acentuado, né, porque ainda mais elas são grupos de plantas muito restritos e podem ser muito mais vulneráveis às mudanças climáticas e principalmente também ao uso da terra, né, também queimadas, desmatamento, que ultimamente vem crescendo bastante, né, vocês podem ver a imagem. A Cattleya é uma epífita generalista, né? Então ela não é endêmica. Agora essa de baixo ela é considerada endêmica, segundo alguns sites, né? Então, a partir de todas essas mudanças, né, climáticas e pressões antrópicas, existem ferramentas que podem ajudar a gente a analisar um pouco dessa população, né, desses organismos. E o primeiro seria a modelagem de distribuição de espécies, né, que ajudam bem a mapear áreas de distribuição real e potencial, assim como já foi falado também pela Juliette agora há pouco, que as áreas mais escuras em vermelho, elas mostram, né, que a tendência de a espécie estar ocorrendo nessa área. Então, uma imagem da Aline Lopes, né, do artigo dela, que trabalhou com gramíneas, essa graminha, né, Melinis munitiflora. E também outra ferramenta seria, né, para combater ou evitar um pouco, né, das mudanças climáticas, seriam a implementação de áreas protegidas, né, que permitem a conservação in situ de espécies e populações, mantendo os serviços ecossistêmicos e os valores culturais, né, agregados essas áreas que estão sendo protegidas. Então, baseado, né, um pouco sobre essas questões de mudanças climáticas e espécies endêmicas, né, esse primeiro objetivo eu não sei se ainda vai continuar, porque ele foi muito atacado na minha defesa, então, identificar quantas e quais espécies, né, de epífitas vasculares são endêmicas da Amazônia, estimar a distribuição potencial das epífitas vasculares endêmicas no bioma e relacionar a ocorrência potencial das epífitas vasculares endêmicas com sua potencial distribuição dentro das áreas protegidas. Então, algumas espécies que a gente selecionou com base, primeiramente, essa minha área de estudo, não botei, mas eu trabalhei com todo o bioma amazônico, né? E a lista que a gente usou foi uma lista que estava presente no primeiro capítulo, né, da minha dissertação, e nós conseguimos pegar os pontos de ocorrência das espécies nesses quatro bancos de dados, né, o GBIF, as espécies links e o herbário do Kell, incluindo alguns inventários na Amazônia, né, que seria o Amazon Epiphyt Network, e também baseado a um banco de dados de um trabalho que também foi bem importante aqui, que foi de Araújo et al., mas eu não botei aqui. E
A partir daí, né, dessa listagem toda, nós selecionamos 15 espécies endêmicas pertencentes a 6 famílias, né, a partir desses sites. Então, não sou eu que estou afirmando isso, né, que elas são endêmicas. Esses sites a gente consultou eles e teve essa lista de espécies, né, endêmicas. Então, os materiais, a Juliette já falou bem ainda agora, né, aqui eu utilizei 34 variáveis ambientais, que estão alocadas nesses sites, e essas variáveis, elas são avaliadas, né, existem correlação entre elas, através do VIF, né, tudo no R, e foi utilizado também 8 algoritmos oferecidos pelo pacote Biomod, que a Juliette acabou de falar, né, que a valores abaixo de 0,4 eles são tirados, e os acima de 0,4 são usados conjuntos nos modelos. E também foi calculada, né, as médias ROC, né, coeficiente de incerteza, a sensibilidade e o desvio padrão, que mostra, né, a probabilidade de um resultado de teste ser positivo quando a espécie está presente, né. Então ele varia de ruim, médio, boa e ótimo. Então, passando para os resultados, né, registramos 178 espécies endêmicas, né, sendo 53% pertencente à orquidácea, ou seja, 94 espécies. Isso é um resultado bem assim, abaixo dos outros biomas, se a gente for comparar, né, por exemplo, o Mata Atlântica tem um nível bastante alto de espécies endêmicas, né, de epífitas, acho que acredito que seja 800, né, espécies endêmicas, eu não estou muito lembrado. E passando para os modelos, né, as variáveis bioclimáticas que foram selecionadas, né, preditoras, pelo VIF foram essas 10 variáveis, e chama a atenção essa variável, tipo de elevação e radiação solar, né, que a elevação, agora a gente vai ver os modelos, tem uma boa expressão, assim, do que a elevação, né, faz para as epífitas vasculares. E os valores médios de sensibilidade, né, o ROC e de sensibilidade variaram de 83,74 a 97,27, né, que demonstraram uma boa, né, e ótima confiabilidade para os modelos. Então, esse é o primeiro mapa, né, já é bem claro que aquela diferença de várias pontos escuros de ocorrência de espécies já diminui bastante, drasticamente, né. Vocês podem observar aqui mais a parte oeste, né, lá no canto, a probabilidade de ocorrência de 6 espécies ocorrendo juntas, né, que essa modelagem ela empilha as espécies juntas, né, vocês podem observar que a ocorrência mais nessa borda da Amazônia, né, mais a oeste, e o que chama também bem a atenção como ainda agora a gente está falando das áreas úmidas, e a gente pode observar que a maioria, a gente pode olhar os riscos dos rios, né, então a maioria das espécies elas podem ocorrer entre essas áreas úmidas, as margens do rio. Ó. E essa área lá na borda da Amazônia, né, ela já é conhecida porque ela já foi um hotspot de biodiversidade, então várias espécies endêmicas elas estão coexistindo lá, e que também já foi o resultado disso, né? E também nós poderíamos explicar essa área de adaptabilidade bem grande nessa borda, que é um pouco já pegando a altitude, né? Que a gente conhece como as florestas nebulosas, que são florestas que têm muita umidade e precipitação, né? Chove bastante. E quando jogamos para dentro, né, das áreas protegidas e não protegidas, nós temos o mesmo padrão, né? Mas podemos observar que dentro lá a probabilidade de ocorrência de 7 espécies juntas é também nessa borda, assim como também em áreas não protegidas. Mas agora, se vocês forem observar bem, há uma diferença bem gritante, assim, talvez seja uma pouca diferença, né? Mas vocês podem observar que em áreas não protegidas, o amarelo ele é bem mais visível, né? Enquanto em áreas protegidas não. Então, quer dizer que algumas espécies endêmicas, tipo de 3 a 4 espécies, que ocorrem juntas nessas áreas, elas não estão em áreas protegidas, então, se provavelmente ocorrer mudanças climáticas, e eu até pensei seria bastante importante fazer essa modelagem futura, que não sei como seria o resultado dessas espécies endêmicas, né, que provavelmente elas desapareceriam, e pegando um pouco, né, aquela parte do arco do desmatamento, nós podemos observar que a probabilidade de elas ocorrerem nessa área ao leste, né, aqui é quase zero, né, quase nula. Então, resumindo tudo, né, a ocorrência potencial das espécies é considerada limitada. Vocês podem observar que espécies endêmicas quase, né, não são representativas. Vocês podem observar que a maioria teve baixo valor de adequabilidade, né, incluindo que algumas, como está marcado ali em
cima, podem estar ocorrendo mais fora de áreas, não, de áreas protegidas, né? Então, se alguma coisa acontecer nesses ambientes, elas podem desaparecer, né? Então, e isso também já foi, em vários estudos já foram descritos, né, que áreas, espécies endêmicas têm uma baixa adaptabilidade, né, de ocorrência. Então, em florestas de Java, para a epífita de Crepidium ridley, achou isso também, baixa ocorrência, assim como também para grupos vegetais de Erythroláceas, Erythroxylácea, endêmicas do Brasil, e para espécies arbóreas de boaboá endêmicas da floresta em Madagascar. E é isso, galera. Obrigado.